Senhor Jesus, hoje celebramos tua ceia. Estamos junto à mesa para termos comunhão. Teu corpo vivo, ó Senhor, se apega ao teu amor, lembrando do teu sangue derramado. Que dor, Senhor, sofreste tanto, humilhação e maldição levastes na cruz, experiência amarga, como fel que te deram, mas foste obediente até a morte. Sim, hoje nos lembramos da tua crucificação, da tua morte atroz que trouxe vida. Sim, hoje temos redenção, mas a que preço? Nossa vida foi comprada com teu sangue. Que dor, Senhor, sofreste tanto, humilhação e maldição levastes na cruz, experiência amarga, como fel que te deram, mas foste obediente até a morte. Que dor, Senhor, sofreste tanto, humilhação, maldição levastes na cruz, experiência amarga, como fel que te deram, mas foste obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, graça e paz. Estamos aqui com um propósito específico nesta noite, nesse momento de celebrar a ceia do Senhor. E eu espero que você tenha se preparado adequadamente para este momento. E é importante que cada pessoa que for participar da ceia tenha para si um pedaço de pão e um cálice ou algo semelhante a um cálice contendo suco de uva, representa o vinho, representa o sangue de Cristo. Mas vamos orar antes de continuarmos. Senhor, nós estamos aqui com um propósito bem específico, que é o de celebrar a ceia do Senhor, este memorial que nos foi deixado para celebrarmos. E pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro, pedimos que a Tua presença seja o diferencial neste encontro e que o Senhor venha a ser, por meio dele, glorificado. Que o Teu Filho também seja glorificado, por isso que estaremos celebrando o memorial que Ele mesmo estabeleceu, que representaria o seu sacrifício na cruz do Calvário, onde Ele daria por nós o seu corpo e derramaria o seu sangue.
Ajuda-nos a termos em mente o significado adequado deste momento e que o Senhor nos abençoe por meio dele. Nós oramos crendo que Tu nos ouves porque o fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos ler o texto bíblico que está na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, queremos ler a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós temos, por seguidas vezes, lido esse texto, que tem sido um dos mais usados nas celebrações da Ceia do Senhor. Nele, o apóstolo Paulo nos informa que ele recebeu do Senhor o que ele então nos dá através desta epístola. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Escrevendo aos Gálatas, ele diz que o evangelho que ele pregava, ele não ouviu de homem algum, mas ele recebeu diretamente do Senhor. E aqui ele faz questão de frisar isso. E é realmente extraordinário o fato de que as declarações dele aqui coincidem exatamente com aquelas que nós encontramos nos evangelhos, onde registram a instituição da ceia do Senhor. Então ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Bem, o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, ele partiu o pão e disse que aquele pão representava o seu corpo, que estava sendo dado em favor de nós. Ele diz: Isso é o meu corpo que é dado por vocês. E ele pediu que isso fosse feito em memória dele. Jesus queria que nós nos lembrássemos sempre da sua morte por nós. Talvez você tenha ouvido isso muitas vezes, mas eu e você não devemos deixar que isso caia no lugar comum. Nada foi tão importante quanto o seu sacrifício na cruz do Calvário, e é por meio dele que hoje nós temos acesso ao Pai, através da obra redentora que ele realizou na cruz do Calvário, onde recebemos perdão, através do qual nós recebemos perdão e a purificação dos nossos pecados. Ele continuou dizendo: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo. Ele está dizendo o que foi que aconteceu e como aconteceu, e agora ele registra as palavras de Jesus, que foram estas: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim.
Então, através do seu sangue, o Senhor estabeleceu conosco uma aliança eterna, uma aliança que tem nas mãos do próprio Senhor Jesus as marcas dessa aliança, mãos perfuradas, pés perfurados, e que testificam da aliança que Ele tem conosco. E Jesus fez questão de mostrar essas marcas. Tão pronto Ele ressuscitou ao terceiro dia. E é importante que ao celebrarmos a ceia nós lembremos que temos essa aliança com Ele. Através dessa aliança nós fomos ligados a Ele, ao Pai, e nos tornamos um com Ele. Através dessa aliança nós literalmente nos unimos a Cristo, e por isso que é uma aliança. E o significado de uma aliança é que aquilo que é de um passa a ser também do outro, e aquilo que é do outro passa a ser do primeiro. Nessa ocasião, Jesus recebeu sobre ele o que era nosso, o pecado, a morte, que ele levou sobre ele na cruz do Calvário. E nós recebemos aquilo que é dele, vida, recebemos o Espírito de Deus, nos tornamos filhos de Deus, à semelhança dele, e recebemos também perdão, recebemos salvação, recebemos vida eterna. Tudo isso está incluso nessa aliança. E o apóstolo Paulo continuou dizendo: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. É importante frisar que cada vez que celebramos a ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte de Jesus em nosso lugar. Estamos fazendo e devemos fazer isso até que ele volte. Mas nós temos aqui uma advertência: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Seria o caso de perguntar: o que seria comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente? Bem, nós não vamos ler agora, mas um pouco antes destes versos que acabamos de ler, o apóstolo Paulo disse aos Coríntios que o que ele ia dizer não era uma palavra de elogio, mas havia uma maneira muito inadequada deles celebrarem a ceia. As pessoas não tomavam a ceia juntos, não esperavam uns pelos outros, alguns ficavam sem comer, outros, especialmente aquelas pessoas que não tinham muitos recursos. Então, era uma ceia, mas era uma ceia totalmente voltada para comelança e até para embriaguez. E o apóstolo então disse que aquilo não era a ceia do Senhor. Então é por isso que ele escreve dizendo como é que deve ser celebrada a ceia do Senhor. Então é importante que quando nós celebramos a ceia do Senhor, a nossa mente, o nosso coração estejam voltados para o significado da ceia, para o corpo de Cristo oferecido por nós, para o sangue de Cristo que foi derramado em nosso lugar, e que nós façamos isso com a devida sobriedade, com a devida consideração e respeito à obra redentora de Jesus. Não estamos, como estava acontecendo com os coríntios, indo a um piquenique, indo a um lugar para nos encher
encher a barriga e para embriagar ou para outras finalidades. O que havia também em Corinto é que cada um tomava o seu próprio alimento. Uns tinham, como dissemos, o que comer e outros não. Em outras palavras, e faziam isso cada um por si. É por isso que nós quisemos fazer juntos hoje e na expectativa de que todos estejam fazendo isso ao mesmo tempo e que possamos fazer isso com todo respeito, honrando, exaltando, lembrando-nos daquele que é nada mais, nada menos do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele diz, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. É importante que participem da ceia do Senhor, deste memorial, aqueles que já foram lavados, alvejados no seu sangue, aqueles que o confessaram como Salvador e Senhor, aqueles que já se submeteram ao batismo nas águas como testemunho público da sua profissão de fé na obra redentora de Jesus. E é importante que aquele que participar da ceia também esteja em plena comunhão com a sua igreja, seja a nossa, onde nos reuníamos quando podíamos reunir lá no mesmo lugar, quer seja outra que tenha o mesmo princípio e creia da mesma forma como cremos. E ele nos convida a examinar a nós mesmos e a ver se realmente estamos alinhados com o propósito que tem a ceia ao celebrarmos, ao participarmos dela. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu queria agora mais uma vez orar. A palavra diz que antes de mais nada o Senhor tomou o pão, o partiu, deu graças, o partiu, antes de comer com os seus discípulos. E nós queremos fazer isso agora. Senhor, nós queremos te dar graças pelos elementos dos quais vamos participar e pedimos que o Senhor abençoe esses elementos pelos quais nós te damos graças. O pão, que representa o corpo de Jesus, e o vinho, que representa o seu sangue derramado ali por nós. O Senhor seja glorificado e que o Senhor nos ajude a participar como o Senhor recomenda na Tua palavra. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Eu quero, nesse momento, chamar a minha esposa, ela está bem aqui do meu lado, e nós vamos, então, celebrar a ceia. Quando fizermos aqui, você também faz aí, para que possamos fazer isso realmente como, pode chegar um pouco mais para cá, como determina as Escrituras. O apóstolo Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Então, vamos tomar um pedaço do pão
vamos comê-lo, e enquanto o fizermos, você faz também, junto conosco. A palavra do Senhor diz que do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Façamos, pois, em memória do Senhor Jesus. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos por este privilégio que o Senhor nos dá de celebrarmos juntos a ceia do Senhor. E te agradecemos por este memorial, através do qual nós nos lembramos da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor esteja continuamente nos fazendo lembrar dessa obra, pela qual nós somos grandemente agradecidos e não podemos retribuir à altura. Pedimos tão somente que tu recebas a nossa gratidão, que tu recebas o nosso louvor, tu recebas a nossa adoração. Somos profundamente gratos a Jesus por tudo que Ele fez por nós, pelo seu corpo dado na cruz, pelo seu sangue derramado por nós. Aceita a nossa gratidão, nosso louvor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir um cântico, e quem cantou a primeira música e vai cantar agora a segunda é o irmão Saulo. Ele foi durante muito tempo membro da nossa igreja, até mudar para a cidade de Silva Jardim. E então vamos ouvir, vamos depois cantar um outro cântico, e dessa vez queremos cantar juntos. Então vamos fazer isso agora. Até daqui a pouquinho, quando traremos também a mensagem do Senhor. Jesus, eu te amo e te adoro, ó Cordeiro, Príncipe da paz, há em mim um intenso mover, é a unção do teu Espírito que me leva a te adorar. Santo, Santo, digno de glória és, Senhor. Santo, Santo, Rei de majestade e poder, Jesus, és minha vida, porção da minha herança, minha salvação.
Jesus, meu amado, estou diante de ti, prostrado, santo, santo, digno de glória és, Senhor, santo, santo, Rei de majestade e poder, Jesus, Jesus, Jesus.